Bom dia, igreja. Serão 3 leituras hoje da palavra do Senhor. A primeira se encontra em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Segundo Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza, vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. A segunda leitura será no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 40. Lamentações, capítulo 3, versículo 40. Examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. E a terceira e a última leitura se encontra em Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e o outro fizer voltar para o bom caminho, lembre-se disso. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Bom dia para todos. Se você tem um bom dia mesmo. Afinal de contas, é o dia do Senhor, né? Todos os dias não são do Senhor? É óbvio que são, né? Mas o domingo, vamos combinar. A ceia faz dele um momento memorial, muito importante na vida dos cristãos, dos discípulos de Jesus. Amém? Então, nós queremos, durante alguns minutos, discorrer, aprender sobre o perigo de desviar do caminho. E você sabe muito bem o que eu estou falando. Igreja, você conhece muito bem o caminho. Se eu perguntasse qual é o caminho, você me diria que? Nós sabemos, nós conhecemos, nós aprendemos, embora a gente continue a aprender ainda, né? O povo de Deus, lá no Velho Testamento, que nós também conhecemos muito bem, eles começaram a sua história como nação debaixo de uma humilhante e terrível escravidão. Talvez você não tenha ideia do que é ser escravo de alguém, ou talvez eu também não tenha essa ideia, porque eu nunca fui escravo de alguém assim, sabe? Vivendo em função de alguém. Mas a gente pode ter uma ideia de escravidão quando a gente é escravo do mau hábito. Isso você entende, e eu também entendo.
Eu quero mudar um mau hábito, mas eu não consigo. Esse senhor cruel, que é o hábito, eu desenvolvi um mau hábito, e eu quero me livrar dele, e é muito difícil, e eu me sinto um escravo desse mau hábito. O escravo de um vício também é difícil, porque você perde a sua liberdade. Pessoas já chegaram para mim chorando, dizendo: eu queria deixar essa maldita cachaça, mas eu não consigo deixar. E para mim parece tão simples deixar uma cachaça, porque eu nunca bebi, eu nunca me embriaguei, porque Jesus me ajudou a ficar livre desse vício. Não quer dizer que eu não tenha outro vício e que Ele quer me escravizar. E eu estou numa luta com outros vícios que eu tenho, mas a cachaça não. Esse eu livrei. E a gente então tem uma ideia do que é ser escravo. O povo de Deus, ele se formou, ele nasceu num contexto de escravidão, a escravidão egípcia. E o povo sofria, e o povo chorava, e o povo clamava, e foram anos a fio, até que um belo dia, o Senhor foi lá para libertar o seu povo que clamava daquela escravidão cruel e maldita, daquele abuso sobre aquelas pessoas que estavam entregues a serviços forçados. E quando foi libertado, que bênção, estou liberto, que liberdade, agora eu vou morar numa terra que é minha, agora eu vou poder servir meu Deus livremente, ufa, e eu não consigo imaginar aquela sensação de liberdade, de deixar as amarras, deixar os abusos, o trabalho forçado. Mas o povo de Deus, eles sabiam muito bem, porque foram anos a fios, debaixo daquele sofrimento cruel. Mas você não vai nem acreditar. E você sabe que passaram-se o tempo, os anos, e aquela nação e aquele povo como um todo, aos poucos eles foram esquecendo. Aquela geração morreu, vieram outras gerações, e essa aí foi esquecendo também. A história foi escrita nas sagradas letras, e aquela geração, nova geração, descendentes daquele povo que foi escravo, podia ler e reler, mas eles também foram esquecendo, foi apagando da sua memória. E a verdade é que um fato marcante na história do povo de Deus, lá no Velho Testamento, era uma história de esquecer do que Deus fez e desviar do caminho do Senhor. E Deus, amando aquele povo, fez tudo por aquele povo. Deus então, ele levantava homens que eram conhecidos como juízes, e esses juízes tinham uma missão, um trabalho de trazer a nação de volta para Deus. Deus levantava profetas, homens de carne e osso como você e eu, e Deus usava aqueles homens com tanto poder, e aqueles homens falavam ao coração do povo de Deus, o povo de Deus arrependia, o povo de Deus voltava para Deus, fazia promessas de fidelidade, de continuar servindo Ele, mas com o tempo,
o povo de Deus novamente, eles esqueciam e eles voltavam para os seus pecados, para a vida que desagradava a Deus, e Deus tinha que levantar outro profeta e outro juiz, vez após vezes. E assim foi a história marcante do relacionamento de Deus com o seu povo no Velho Testamento. Aí nós chegamos hoje a um novo povo de Deus. O povo de Deus do Novo Testamento. Esse povo do Novo Testamento, que a Bíblia chama do Novo Israel, Gálatas 6,16. E esse novo povo de Deus, o novo Israel, também é conhecido como a igreja. E a igreja é você, e a igreja sou eu. Nós juntos somos a igreja de Jesus neste mundo. Ele nos comprou de uma escravidão pior do que a escravidão egípcia, porque lá a escravidão era física, mas Ele nos comprou de uma escravidão espiritual, e podia ser eterna, e Ele nos livrou, não de um Egito, mas Ele nos livrou de um inferno eterno para sempre. E o que acontece é que às vezes você e eu acabamos esquecendo dessa escravidão em que nós vivíamos no pecado, condenados à eternidade no inferno, que você não tem a mínima ideia, e nem eu. Eu só sei que pela narrativa bíblica é um lugar aonde o verme não morre, é um lugar que o fogo não se apaga, e quem falou isso foi o próprio Jesus Cristo, e se Ele falou, é melhor para você acreditar, e você não ter que chegar lá, e participar com os vermes que não morrem, e participar de um calor que não acaba, de um sofrimento eterno. É melhor eu acreditar e você, ainda que eu não tenho experiência de inferno alguma. Há alguns que falam que o inferno é na terra. Tem algumas vidas nesse planeta que pode ter um entendimento melhor do inferno do que você que serve Jesus há tantos anos. Eu vejo essa igreja aqui. Igreja, nós temos uma história, não é? É claro que alguns chegaram recentemente e não nos conhecem tão bem assim. Mas nós conhecemos aos outros aqui que temos história. E é comum falar com esse povo aqui. Quantos anos que você está aqui? Muitos estão aqui há 20, 30, 40, 50 anos. Isso é uma vida, isso é uma entrega, é uma luta tão grande. Quantos de nós que já se foram para o Hades, para o descanso, esperando Jesus voltar e acordar esses nossos irmãos, e Jesus trazendo eles de volta, não é verdade? Quantos que já partiram de entre nós? Mas aqui nós estamos, e infelizmente, nós incorremos no mesmo perigo que o primeiro povo de Deus incorreu, que é o perigo de desviar do caminho. Esse problema de desviar do caminho tem a ver com a natureza humana decaída da graça de Deus no pecado.
nós temos muita dificuldade de disciplina, nós temos muita dificuldade de perseverar, nós temos muita dificuldade de andar no mesmo caminho, sem desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando nós assustamos, nós já estamos nos desviando. E a semelhança do primeiro povo de Deus, nós precisamos de alguém que faça o papel de profeta, que faz um papel de juiz, e que nos chama novamente para o caminho, porque nós até achamos que estamos andando no caminho, mas nós já estamos bem desviados tem um bom tempo. Eu gostaria de discorrer sobre 3 advertências de Deus para a sua vida, no que diz respeito ao desvio. Vamos ver essa primeira advertência. Está lá em 1 Coríntios 3, versículo 5, na parte A. O Espírito Santo levou o grande apóstolo Paulo a falar com a igreja lá em Corinto. E o que era para a igreja em Corinto, a igreja aqui no Olivo de Melo precisa prestar atenção, porque o que você está ouvindo não tem nada a ver comigo, tem a ver com você e Deus, comigo e Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Deus nessa manhã, com certeza, está falando com você, e obviamente comigo também. Eu não fujo à regra, eu sou igual a você, pecador humano, precisando de advertência, sempre, sempre, sempre. Então, o Senhor te chama a fazer hoje um autoexame, porque Ele diz, examinai-vos a vós mesmos. Hoje aqui não é tanto eu te examinar, e nem você me examinar, não é tanto isso hoje aqui. Hoje aqui é você fazer um autoexame. Você examina você mesmo. Também, o Antigo Testamento, lá naquela choradeira do profeta Jeremias, pela destruição do povo de Deus, melhor, do templo e da cidade de Jerusalém, Nabucodonosor entrou lá e levou esse povo que desviou do caminho do Senhor, e o Senhor permitiu que esse povo voltasse a ser escravo novamente, agora, porém, na Babilônia, por 70 anos. E o profeta Jeremias, que pregou tanto para aquele povo, para os seus compatriotas, para os seus irmãos, e o profeta via aquela tendência de sempre desviar, e ele pregou, mas ele não pôde evitar a ida do povo de Deus para um segundo cativeiro na sua história, que é o cativeiro babilônico. E aquela geração que não tinha experimentado escravidão, agora eles vão experimentar. Eles vão para a Babilônia e ficar lá 70 anos, comendo pela mão dos outros, sua liberdade cerceada, não pode nem respirar, porque são escravos, forçados a trabalhar. E nesse contexto, o Jeremias, o profeta do Senhor, falou com o primeiro povo de Deus, e hoje o Senhor fala de novo com o povo dele pela segunda vez. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor.
o Senhor fala com você para você esquadrinhar os seus caminhos. Mede seus caminhos, põe no esquadro, vê como é que você está de verdade. É uma coisa que você tem que fazer, e que eu preciso fazer para mim mesmo. E essa mensagem, acredite, eu andei esquadriando os meus caminhos. Uma vantagem de você trazer a palavra do Senhor em público é que os cânticos te tocam muito mais, porque muitos cânticos falavam do perigo do desvio. Provemo-nos e voltemos para o Senhor. A segunda advertência que o Senhor faz do perigo de desviar é uma advertência que, sinceramente, acho que eu estou até te insultando, trazendo de novo essa advertência para você, porque você já está careca de saber. Mas como os juízes, os profetas, os apóstolos, Jesus, os mestres do passado sempre repetiam seus ensinos, porque a minha tendência e sua tendência é sempre desviar do caminho e esquecer o que mesmo que Jesus fez por mim lá na cruz. Então eu vou repetir, e que é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, e que diz assim: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Igreja, essa palavra, esse versículo é novidade para você? Se alguém não conhece esse versículo, levanta a mão. Provavelmente você já deu aula, você já pregou. Ao Mateus, tudo bem que ele é criança, né, Mateus? Você só tem 9 aninhos, né, Mateus? Mas essa turma velha aqui sabe muito bem. Aquele que pensa está em pé. E francamente, trocando esse versículo em miúdos, isso chama orgulho. Sou bom nisso. Alguns falam, aquele que está em pé, veja que não caia. Aí os irmãos mais bíblicos falam, não é aquele que cai, não. Não é aquele que está em pé, caia, não, meu irmão. É aquele que pensa, está em pé. Nessa manhã, você pensa que você está em pé? Ou que você está caído? Examinou a si mesmo? Esquadrinhou seus caminhos? Conversou com você mesmo? Que conclusão que você chegou, você está chegando ou vai chegar? Não, é claro que eu estou em pé. A igreja toda está me vendo aqui em pé. Que é isso? Claro que eu estou em pé. Mas o Senhor ousa dizer, se assim posso dizer, aquele que pensa está em pé, veja que não caia. Às vezes eu acho que eu estou fazendo a vontade do Senhor. E como é que eu posso ter tanta certeza que eu estou fazendo a vontade do Senhor? Tantas vezes eu em oração pergunto, Senhor, isso que eu estou fazendo é o que Tu queres mesmo? Eu estou dentro dos Seus planos. E por que eu estou fazendo o que estou fazendo, Senhor? Se é que é para os homens verem. Eu tenho essas lutas pessoais, espirituais, emocionais. E você tem alguma luta? Ou você está tão tranquilo que que é isso? Eu já estou bem, senhor, estou bem. Se você está bem, eu não quero deixar você mal. Parabéns para você, minha irmã. Parabéns para você, meu irmão. Mas a advertência continua. Aquele que pensa está em pé, veja que não caia.
Eu já vi presbíteros caírem da fé. Presbíteros entre nós, da igreja de Jesus, do Senhor. E quando eu vi, eu fiquei assustado. Uai, presbítero também pode cair da fé? Quem disse que não? E a outra pergunta é, o que te garante? O que me garante? Ah, eu sou presbítero, você está garantido? Quem disse que você está garantido? Ah, eu sou evangelista. Ah, eu sou diácono. E a igreja está bem escolada nesses assuntos, não é verdade, igreja? E a terceira advertência que Deus faz para você e para mim. Esse Tiago aí é o irmão do Senhor Jesus. Diz a Bíblia que os irmãos de Jesus, de sangue, nem acreditavam no Senhor. Mas quando o Senhor morreu, ressuscitou, esses irmãos dele de carne e de sangue passaram a acreditar nele. E um desses irmãos de Jesus é Tiago, que se tornou um presbítero de Jerusalém. Eu preciso ouvir o que o Espírito Santo falou para esse presbítero, para esse irmão de Jesus, para ver se eu acordo de alguma maneira. Meus irmãos, diz Tiago, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecado. Que preocupação desse presbítero, né? Que preocupação desse irmão de Jesus, não é? É porque ele acreditava piamente que tinha um inferno eterno, esperando aqueles irmãos do primeiro século, se eles desviassem da verdade. E nós também cremos, né, irmãos? E nós também cremos, né? Tiago diz, se alguém desviar da verdade, então é possível alguém desviar da verdade. E se alguém for lá e o converter, aquele que desviou desse caminho mau, ele diz, se alguém, ele podia falar, se os presbíteros for lá, e ajudar essa irmã, e ajudar esse irmão, que desviou do caminho, ele podia dizer aos presbíteros, porque nós sabemos que o trabalho essencial dos presbíteros é cuidar das pessoas, cuidar do rebanho do Senhor, aonde o supremo pastor é Jesus, e os outros que servem como presbíteros, como pastores, são apenas pastorzinhos, que não deve ficar achando que você é o cara, porque você não é o cara. Com todo respeito, o cara é Jesus. E não deixa o orgulho subir não, porque senão, quem pensa estar em pé, você já sabe. Esse trabalho é dos presbíteros, sim, mas não é só dos presbíteros. Porque pense bem, deve ter irmão, deve ter irmã, que são vizinhos seus. E são pessoas que você conhece. E que são pessoas que estão desviando da verdade pouco a pouco. Então é você, meu irmão, é você, minha irmã, você é esse alguém que deve ir lá por amor a sua irmã, o seu irmão, e falar com ele, porque às vezes nem os presbíteros têm tanto acesso a essa pessoa, ao coração dessa pessoa, como você tem.
E se alguém for lá e converter ele do caminho errado, a Bíblia diz claramente: salvará da morte a alma dele. Em outras palavras, o livrará do inferno. Imagine, meu irmão, imagine minha irmã, você ter esse poder nas suas mãos, de ir lá e ajudar uma pessoa, e vai livrar ele do inferno eterno. Ele vai ser eternamente grato a você. Ela vai ser eternamente grato a você. E ainda você vai livrá-lo de muitos pecados. Mas é óbvio, porque quem desvia do caminho, que é Jesus, que desvia da igreja, que é o povo dele, que desvia da Bíblia, que é a palavra que Deus deixou, quem desvia, o destino é esse mesmo, é o inferno eterno. E essa pessoa, ela comete muitos pecados. Os desviados, eles voltam para o pecado. Os desviados, o velho homem tomou conta de novo, e vai fazer coisas, não só que fazia, vai fazer coisas piores do que fazia, e vai se tornar escravo do pecado, e vocês vão sentir na pele, Deus livre e guarde, e a mim também, mas o nosso trabalho no reino de Deus, quando uma pessoa desvia do caminho, para voltar, é muito difícil. Alguns que pensam que é impossível. Boa notícia, o evangelho é boa notícia. Os que desviaram, não é impossível eles voltarem. O evangelho é esse nessa manhã. Você é desviado, você é fraco, você é desanimado, você que já está longe, sabe? Você pode voltar. Mas deixe-me te contar uma coisa. No meu trabalho com pessoas para o Senhor, que o Senhor me ajuda, não ajudar tantas pessoas e eu mesmo ir para o inferno, que Deus me ajuda. Mas várias pessoas que desviaram do caminho, vieram para mim e disseram: Jaime, a minha vida está horrível, eu estou sofrendo muito. E a pessoa vai contando, você chega até a chorar com as pessoas. E a pessoa diz assim: mas hoje eu voltei, Jaime, e eu me alegro e eu abraço, e tudo bem. A pessoa diz que eu voltou, então voltou, e vamos fazer uma festa aqui, uma festa no meu coração, na minha alma, quando as pessoas, e eu creio que nos seus corações também, não há nada melhor do que uma pessoa voltar para Deus. Mas sabe a triste notícia? Apesar que essa pessoa disse que voltou, mas na verdade ela não voltou. Sumiu, nunca mais vi, nunca mais ligou, nunca mais veio. Por que isso acontece? Porque é dificílimo você voltar de novo para o caminho. É muito difícil. Orem por mim, para que eu nunca desvie do caminho do Senhor. A igreja me escolheu como um dos presbíteros. Dia 24, os presbíteros serão ordenados, eu serei ordenado presbítero. E você acha como que eu estou me tornando um dos presbíteros? Vai ter 5 presbíteros essa congregação, eu serei um deles. E a Bíblia diz que eu serei cobrado com mais rigor. E a vontade que dá humanamente falando, eu não vou ser presbítero, nada. Mas eu acredito dentro do meu coração, no meu espírito, na minha alma, Deus me chamou para isso. E ore por mim para que eu cumpra a minha missão até a minha morte. E que os outros cumpram as suas missões também, que Deus chamou, diáconos, evangelistas, presbíteros na casa do Senhor. Nosso tempo está indo longe, eu sei. Só umas 2 coisas, a gente para por aqui, por favor. O desvio é algo lento. O desvio é algo imperceptível.
O desvio é algo sutil. Ninguém desvia tomando uma decisão, tipo assim, ó, a partir do domingo que vem, eu não vou vir mais no culto não. Tchau, pessoal. Pessoas já me procuraram para falar assim, mas foram muito poucas. Nos 50 anos que eu ando com Jesus, muito poucas. O mais comum do desvio é as pessoas desviarem pouco a pouco. Há muitas razões porque uma pessoa desvia de Jesus, desvia da fé, desvia de Deus, desvia da Bíblia. Há muitos. Mas os dois mais simples, ou as duas razões mais simples, que eu vejo que as pessoas desviam do caminho, você não vai nem acreditar. Eu acho que eu estou insultando a igreja a falar desses dois pontos. Mas mesmo assim, eu vou ser um pouco ousado e eu vou falar esses dois pontos para a gente fechar, ok? Então vamos lá. O Senhor disse, está lá no quadro vermelho lá atrás, no fundo do nosso prédio lá, letras garrafais, e está lá escrito assim, ó, e Deus disse, não deixeis de congregar, como é costume de alguns, antes faça demonstração, ainda mais quando vede que o dia se aproxima. Que dia que se aproxima? Jesus entre nós, ou melhor, Jesus nos levando para a glória, para estar entre ele, melhor assim. Qual a razão as pessoas desviam? Porque essas pessoas, como eu e você, dá uma coisa qualquer na cabeça e você fala, hoje eu estou desanimado, hoje eu não vou para o culto. E você não vem mesmo. Nem sabendo que Jesus é seu Senhor, quem manda é você mesmo, você não vem não. Às vezes eu levanto sem vontade de vir para os cultos. Raramente acontece, mas acontece. Claro, eu não sou igual você, pecador. E aí? Já pensou? Você levantar desanimado de ir trabalhar? Levantei desanimado de trabalhar, não vou não. E você tem essa coragem de não ir? Ah, você não é tão corajoso a esse ponto não. Tem umas dívidas te esperando. Não devia ter dívida não, mas tem umas dívidas te esperando. Tem um chefe lá cabuloso, não é cruzeirense não, é cabuloso, lá no seu emprego. E falta para você ver. Em resumo, nós somos mais fiéis aos nossos empregos, mais fiéis ao din-din, do que a Jesus que tirou você do inferno. Pasmem com o negócio desse. Irmãos, falta um culto, e sabe o que acontece? Quando ele falta um, ele recebe maior força para faltar o segundo. Aí depois vem um terceiro e quarto. Irmãos, é comum irmãos, irmãs ficarem 1 mês, 2 meses sem vir ao culto. E os presbíteros ligam e vão lá, irmão chama, isso acontece. Como que desvia do caminho? Deixando de congregar. Por isso que Deus Todo-Poderoso disse para mim e para você, não deixeis de congregar. E ele ainda fala, como é costume de alguns, que péssimo costume que nós adquirimos, que mau hábito. Vem um culto, some. Quando é que eu vou ver esse irmão de novo? Quando eu vou ver essa irmã de novo? Ó, e demora, hein? E já conversamos. Uma coisa não muda, não acontece. Isso é trabalho de presbítero, meu amigo. Né? É água mole em pedra dura, tanto bate que um dia ele vai sair do inferno. Vai ser um negócio mais ou menos assim. E a segunda coisa que acontece, que desvia as pessoas do caminho, você vai achar muito simplório, vai até me xingar. Irmão, de novo com esse assunto? É, de novo com esse assunto. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosas, espirituais, dedicadas, mulheres piedosas. É que Deus está falando?
Tome cuidado com o seu vestuário, com a sua vestimenta. Irmãs, quase que eu estou ouvindo as irmãs falar. E os homens também? Você já acha que esses caras são tão santos, vão lá na frente lá e tal? Não, isso é para nós homens também. Inclusive, irmãos, eu ia falar irmãos, mas, irmãos. Se algum dia você me ver com uma roupa que está te desviando, que está te complicando, você falar comigo vai ser difícil. Dá até vergonha, é claro. Fala com a minha esposa. Ô, Ariane, eu vi o Jaime lá pregando, ou o Jaime lá ministrando a ceia, a oferta, aquela roupa dele estava muito esquisita. Dá para você dar um toque lá no Jaime? Perigoso é se a Ariane falar, já falei, mas ele não escuta. Aí essa mensagem é toda para mim, né? O perigo de desviar da verdade. E esse perigo de desviar da verdade, ele é aos poucos, ele é lento, ele é sutil. Outro dia eu estava aqui na reunião da igreja, do povo de Deus, e eu fui me dirigir a uma irmã. Nossa, foi difícil conversar com essa irmã, viu? Me ensinaram que quando conversa com mulher, olha nos olhos dela, não olha muito para baixo não, mas olha nos olhos dela. E eu tento praticar o que os meus mestres me ensinaram. Mas essa irmã estava tão difícil, porque a blusa dela estava toda aberta assim, e os seios dela estavam quase pulando para fora. E eu fiquei assustado, e eu falei, e até uma irmã assim, que eu tenho tido como espiritual, uma irmã bacana, legal, né? São uma das irmãs que eu respeito muito. Respeito todas, viu, irmãs? Sabe o que eu estou falando? Né? Aquele dia foi difícil para mim. Minha irmã causou uns problemas comigo. Qual o problema com a roupa? Hoje eu vou na igreja como uma piriguete. Ninguém fala isso. Ninguém toma essa decisão. Eu vou cultuar a Deus como uma piriguete. Não vem. Porque não é de uma vez. O que acontece? Hoje põe a roupinha mais ousada, depois põe mais ousada, e põe, vai pondo. E o perigo de desviar disso que Deus falou, da mesma sorte que as mulheres em traje decente, vista bonito, mas vista com modéstia. Esse dia eu tive dificuldade. Em geral, minhas irmãs não estão assim, graças a Deus. Mas uma vez ou outra, você sabe o resto. Um desafio para mim e para você. Que Deus me ajude a praticar o que eu estou desafiando você a fazer. Faça um autoanálise. Analise você mesmo. Façamos um autoexame. Cada um examine a si mesmo. Vá para casa e examine. E tome uma decisão radical. A partir de hoje, eu vou voltar para o Senhor. Voltar como? Eu já estou lá. Não, eu vou consertar a minha frequência, eu vou consertar meu vestuário, eu vou consertar meu orgulho, eu vou consertar a minha mentira, eu vou. Igreja, podemos ficar em pé e fechar com oração? Já passou uns 6 minutinhos lá. Vamos conversar um pouquinho com o Senhor? Você que está aí atrás conversando aí e tal, dá para parar um pouquinho só para a gente ter uma conversa com Deus? Depois você pode conversar à vontade? Vamos lá. Pai, nosso Pai, suas palavras, elas são muito claras. E todos aqui, sem exceção, sabem ler. E pode por si mesmo examinar as Escrituras. E pode chegar a uma conclusão consigo mesmo. Pai, suas advertências
sobre o perigo de desviar da verdade, do caminho, da justiça, são muito claros nas Escrituras. O seu povo do Novo Testamento sabe, Pai. Mas às vezes, Pai, nós desviamos. Às vezes a gente nem sabe aonde que está desviando, porque a coisa é algo muito complexo, Senhor. Parece uma síndrome do desvio. E o orgulho vem, que a gente olha para si e diz: eu não estou desviando, eu estou muito bem. Mas à luz das Escrituras, Senhor, nós não podemos enganar a nós mesmos. Senhor, minha oração em nome de Jesus, junto ao Espírito Santo, que intercede por nós, como o Senhor disse, porque nós não sabemos orar como convém. O Senhor disse que o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E minha oração é que o Espírito Santo possa gemer por mim e pelos meus irmãos, para que nós venhamos, Pai, hoje e durante toda a semana, lembrar da palavra do Senhor, não minha, Pai. Eu não tenho palavra particular para entregar ao meu irmão, à minha irmã. Eu só posso entregar a sua palavra, Pai. E me perdoe se eu falei alguma coisa que não era do Senhor, era de mim mesmo, que os irmãos possam deletar no seu coração, porque é a palavra do Jaime. Mas se eu falei a tua palavra, Senhor, que ninguém saia daqui enganando a si próprio. Nos leva na paz, nos dê uma semana de luta, mas de vitória, uma semana de confiança, que o Espírito Santo está conosco, Jesus está conosco, o Senhor está conosco. Até alguns irmãos estarão andando conosco nessa semana. Despeça-nos em paz, em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Deus abençoe.